Olá, hoje nós vamos falar sobre a visão dos colonizadores da ilha Villefranche. Em 10 de novembro de 1555, chegou ao Brasil uma expedição comandada pelo francês Nicolas Durand de Villegagnon. Nesta época, os descobridores franceses tentavam estabelecer a França Antártica no Brasil. Após 2 meses estudando as ilhas e as terras com a ajuda dos índios tupinambás, os franceses estabeleceram-se numa pequena ilha, conhecida pelos indígenas com o nome de Sergipe e pelos portugueses com o nome de Palmeiras. A escolha desta ilha pelo almirante muito se deve ao fato dele ter considerado um excelente sítio militar, que ao ser fortificada ofereceria uma grande proteção contra possíveis ataques dos índios ou até mesmo possíveis ataques dos portugueses. Os relatos do próprio almirante francês, em uma carta para João Calvino, descreve como ele enxergava os poucos nativos daquela terra. O mesmo diz na carta: o que poderia, pois, esperar dos indígenas, que eram gente selvagem, sem religião, sem noção de honra e de virtude, mais parecidas a feras revestidas de aparência humana? Outro personagem a ser citado seria o aventureiro inglês Richard Flecknoe, que passou pelo Brasil em 1657. Ele se refere aos nativos com desprezo. Ele dizia que os índios brasileiros eram como asnos, que só serviriam para a escravidão e para trabalhos que necessitassem de força. Para ele, esse era o motivo de não ter nenhum animal de carga no país. Já os viajantes europeus enxergavam o Brasil de outra forma. Viam na natureza dos trópicos um certo paraíso terrestre, como o verde das árvores, a grande quantidade de frutas, a fertilidade da terra e a variedade de pássaros. Para o estrangeiro, o Brasil era como um país mais bonito que o sol ilumina. Na visão dos viajantes e intelectuais, os índios não fizeram somente o papel de um bárbaro, e sim muitas vezes eram vistos como o bom selvagem, mas geralmente o olhar deles era de extremo exagero e também eurocentrista. A partir de conflitos internos da empresa colonial francesa, nos é permitido conhecer 3 partidos da França Antártica, por conta dos seus projetos coloniais diferentes. Esses projetos se dividiam entre a questão do Estado, da religião e também a questão dos índios. O francês Nicolas Durand de Villegagnon fundou a cidade de Enriville com um projeto político. O projeto da cidade mostrava um povoamento protegido pelo seu caráter militar e sua capacidade econômica, com sua produção voltada para garantir sua estabilidade. Os escravos nativos eram uma possibilidade para sustentar a colonização com a mão de obra necessária. Esse era um projeto com o objetivo da exploração colonial em favor do fortalecimento do Estado. Outro projeto colonial foi a de Jean de Conta, que foi um projeto individual independente do Velho Mundo e autônomo em relação às estruturas sociais mais amplas. Os homens desse grupo se juntaram aos indígenas do continente e começaram a viver a mesma vida dessa gente da terra. Eles se aproximaram dos hábitos dos índios e assim o objetivo dessa aventura individual era de entrar no novo mundo, se recusando a voltar ao velho. Um partido a ser mencionado seria a dos pastores calvinistas, que terminou se retirando para o continente num local chamado Olaria. Eles eram seguidores do movimento da Reforma Religiosa de Genebra. Esse foi um atrito religioso que dividiu o empreendimento colonizador francês após uma disputa teológica entre Villegagnon e alguns pastores. Quando os franceses invadiram o Brasil, os portugueses já tinham iniciado o processo de colonização. Importante saber que os franceses protestantes que ocuparam o litoral brasileiro estavam fugindo de uma perseguição religiosa entre católicos e protestantes. A disputa sobre o controle da ilha ocorreram mais de uma vez. Com a posse de Mensah como governador-geral e o apoio de nativos, Aribaboia pede uma frota para a coroa portuguesa, que foi enviada em 1563, assim conseguindo expulsar os invasores e acabando com a França Antártica. O forte iniciado pelos franceses foi destroçado pelos portugueses, e assim permaneceu até 1695, quando se percebeu sua real importância na defesa do Rio de Janeiro, e consequentemente foi iniciada a construção da fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Villegagnon. Após a independência do Brasil, a ilha foi transferida para a Marinha, em 1935, e foi quando iniciaram as obras de construção da tradicional Escola Naval de responsabilidade da própria Marinha do Brasil, sendo inaugurada em 11 de julho de 1938. Concluímos então que grande parte dos viajantes e colonizadores franceses tinha uma visão eurocentrista e preconceituosa sobre o nosso país, uma visão deturpada sobre os povos indígenas que aqui viviam na época. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais.